O presidente do Porto foi alvo de um ataque grave e feroz por parte do presidente do Sporting. Frol tem notícia hoje por ter vários clubes interessados nele e o Porto retoma os trabalhos em semana decisiva para a seleção nacional no estádio do Porto. Mas já vamos analisar tudo isto e muito mais. Primeiro pedir que deixem um like para dar aquela força aqui ao canal. Não se esqueçam de subscrever o canal. Estamos quase a chegar a 10 mil subscritores. E também pedir-vos que partilhem o vídeo com aquele vosso amigo portista que sabem que vai gostar. E como ainda estamos, por esta altura, na paragem de seleções, começaria pela análise aos jogadores que estão a representar as seleções. O Frol está a ser muito falado hoje, tem vários clubes interessados nele, muitos deles da Liga Italiana, a Roma, a Atalanta. Há vários rumores também de outras ligas. O que é certo é que o Porto está protegido em relação à saída do Frol. Eu tenho dito muitas vezes aqui nos vídeos que o Frol e o Mora, eu penso que estes dois vão ser muito difíceis de segurar no fim da época. Tem muitos interessados, muito talento, são jovens, são os jogadores mais jovens, mais valorizados do Porto. Vai ser muito difícil segurá-los, mas o Frol tem uma vantagem, é que o Frol já jogou pelo Copenhaga na primeira jornada da Liga da Dinamarca e então o Frol não pode mesmo sair em janeiro. Além disso, o Frol tem uma cláusula muito alta de 85 milhões de euros, portanto só no final da época é que estes possíveis interessados poderão negociar com ele, e eu quase que aposto que até haverá interessados maiores, mas também não lhes interessa estar agora a mostrar o seu interesse, uma vez que o Frol está muito bem blindado para esta época e ele está focado, está a fazer grandes jogos, está a ser muito elogiado na seleção da Dinamarca, e é verdade que estes jogos do Mundial são sempre uma montra, ainda por cima em seleções médias como a Dinamarca, quando há um jogador que sobressai muito, claro que dá sempre muito nas vistas, aos outros clubes ficam mais interessados naquele jogador, naquele grande talento do Frol. No entanto, o Frol está bem blindado, e ele que, à hora que estão a ver este vídeo, pode já ter jogado ou não, há uma grande possibilidade do selecionador não o colocar a jogar neste jogo, para o poupar de ver o cartão amarelo que o coloca de fora do último jogo, que pode ser o jogo decisivo para a Dinamarca se qualificar para o Mundial. No entanto, como eu digo, pela visão portista, seria bom que o Frol jogasse e até visse o cartão amarelo, porque assim poderia chegar mais cedo. Sabemos que o Eustáquio saiu tocado no jogo do Canadá, e além das grandes viagens que vai fazer, pode afetar o rendimento do jogador, pode até não estar disponível para o jogo com o Sintrense, e seria importante para o Porto ter o Frol, o seu motor do meio campo, em boa forma. E olhando apenas de uma perspectiva egoísta do Porto, eu acho que o cartão amarelo ao Frol até seria bem mostrado, mas é possível que ele nem jogue neste sábado. Enfim, se já souberem se ele jogou ou não, podem deixar nos comentários. E o Frol será então esse jogador muito difícil para o Porto segurar no fim da época. Ainda assim o Porto vai ganhar no mínimo 85 milhões de euros ao vendê-lo no fim da época, mas está descansado que durante esta temporada inteira vai ter o Frol como motor do meio campo. Se continuar com estas exibições que tem feito e com a margem de progressão que tem, podemos ver um Frol muito melhor ainda, a crescer muito durante esta época. Falando dos jogadores internacionais, hoje recordava-me que o Zaidu pode vir a jogar na CAN pela Nigéria. É verdade que eles ainda não se qualificaram, no entanto vai haver aqui uma possibilidade do Porto ficar até 8 jogos sem o Zaidu durante o campeonato. Eu não sei se o Porto quer contratar outro lateral esquerdo para o lugar do Zaidu, ou se vai optar por jogar sempre com o Francisco Moura e, em alguma eventualidade, colocar o Pablo Rosário a lateral direito e o Martim a lateral esquerdo. Sabemos que isso é uma possibilidade. O próprio Kivior também pode jogar a lateral esquerdo, ou até o Prepich. Não é uma posição assim com tanta gravidade pela falta do Zaidu. No entanto, é que um pormenor interessante é que o Zaidu pode ficar de fora por causa da CAN. Ele é o único jogador africano internacional no Porto, portanto seria a única baixa. Tem sido um jogador útil. Se nós olharmos desde o início da época, o Farioli tem apostado muito nele, tem até surpreendido a apostar tanto nele. Houve ali uma altura em que ele estava em melhor forma que o Francisco Moura, até porque o Francisco Moura lesionou-se na pré-época e demorou a recuperar, mas agora o Francisco Moura já está noutro ritmo. Eu até diria que o Francisco Moura podia ter sido convocado para a seleção nacional, não foi. Enfim, acaba por ser bom pela perspectiva do Porto, para ele não se cansar e não correr riscos desnecessários, até porque a seleção passou por uma situação muito difícil na Irlanda e assim protegeu o Francisco Moura de passar por essa situação. Mas realmente o Zaidu foi perdendo espaço, mas não deixa de ser um jogador útil. O Zaidu é um daqueles jogadores que tem muitos anos de casa e é também muito importante no balneário e tem sido muito útil em campo também, e é alternativa ao Francisco Moura. Ainda assim, o Farioli tem lançado muitas vezes o Martim no lugar de Francisco quando é necessário, em vez do Zaidu, sendo o Zaidu quase a terceira opção para o lateral esquerdo. Portanto, não será assim tão grave a falta do Zaidu. No entanto, já muita gente tem comentado aqui que o Porto precisa de um lateral esquerdo que tenha mais capacidade ofensiva, mais capacidade física, como o Farioli tanto gosta, um pouco a comparação com o Alberto Costa, que parece estar em muito melhor forma e talvez até ter mais qualidade que o Francisco Moura. Mas o Francisco Moura tem melhorado muito e no último jogo com o Famalicão foi até dos melhores em campo. Portanto, o Francisco Moura também a subir de rendimento e quando for a CAN, já mais ali para o final do ano, talvez Francisco Moura esteja a jogar ainda mais e talvez nem se sinta a falta do Zaidu. Mas é realmente aqui uma curiosidade, é que se a Nigéria se qualificar para a CAN, o Zaidu pode ficar indisponível durante 8 jogos no máximo,
e pode ser aqui uma baixa num plantel, ainda por cima num setor do plantel em que o Farioli é muito exigente, que é a defesa. Todos sabemos que o Farioli quer contratar um central, nem que seja por empréstimo, que tenha qualidade para entrar na equipa, para ser quarta opção no plantel do Porto, mesmo tendo já o Kivior, o Bednarek como titularíssimos e depois o Perpites com muita qualidade, mesmo assim o Farioli é muito exigente ali na defesa e o facto de perder um lateral esquerdo pode fazer com que ele queira contratar outro. Embora não esteja para já nos planos, eu acredito que o Porto já tinha essa situação em mente. Ao que tudo indica, o Porto apenas quer um central e um 8 no mercado de transferências de janeiro. Quem jogou ontem pela seleção e jogou muito bem foi o Kivior, fez um grande jogo, mais uma vez do lado esquerdo da defesa, portanto o Kivior aqui a mostrar que pode sempre ser uma opção para lateral esquerdo. Houve aqui um jogo em que ele jogou a lateral esquerdo pelo Porto, se não me engano foi frente ao Casa Pia, ele fez ali uma meia hora, uma boa meia hora, ele perdeu algumas bolas no início, faz lembrar um bocado o Pablo Rosário, que também quando entrou central falhou alguns passos, mas depois foi-se adaptando e acabou por ser decisivo ali, porque ele é muito bom na qualidade de passe, ele distribui muito bem jogo e ele de facto também está habituado a jogar do lado esquerdo, até pela seleção, mas realmente o Kivior a fazer um grande jogo e a mostrar que está em grande forma, mesmo sem o seu colega Bednarek, que continua no centro de treinos a recuperar de lesão. Em relação ainda aos internacionais, surpreendeu-me bastante que o Samu não foi convocado. O selecionador da Espanha deixou 3 jogadores de fora e um deles foi o Samu, depois de ter sido titular no último jogo da seleção da Espanha. Agora o Samu não é nem convocado. Vamos ver se ele é convocado para o segundo jogo da seleção da Espanha. Acredito que sim, pode ser aqui uma gestão do selecionador, mas realmente eu tenho dito aqui muitas vezes, o Samu é um jogador muito emocional e cada jogo que ele passa sem marcar golo, ou cada jogo sem sequer ser convocado, pode afetá-lo psicologicamente e o Farioli pode ter aqui, mais uma vez, que motivar de novo o Samu quando ele voltar. Vamos ver, eu tenho muita expectativa para ver se o Samu joga ainda pela seleção da Espanha. É um dos jogadores que eu tinha dito aqui que eu tinha mais expectativa de ver jogar, mas para já o Samu não foi sequer convocado. Vamos ver o que é que acontece. A seleção da Espanha é uma seleção muito forte e sabemos que o Samu tem muita concorrência, desta vez não foi convocado. Vamos ver se é a gestão ou se realmente o Samu está a perder espaço na seleção da Espanha. Se for a perder espaço, o Porto tem aqui um jogador que vai ter que tentar puxar por ele. E ainda um outro destaque que eu salientaria aqui da parte dos internacionais do Porto seria o Diogo Costa, que vai amanhã jogar uma verdadeira final por Portugal no Estádio do Dragão, a jogar em casa. Eu acho que o Diogo Costa, com os seus adeptos e no seu estádio, acho que o Diogo Costa vai limpar a imagem do jogo com a Irlanda. Aquilo que eu dizia, muita gente comentou que eu tinha criticado o Diogo Costa. Não foi o Diogo Costa, eu sei que foi um jogo mau de toda a seleção, apenas salientei que o Diogo Costa realmente a mostrar que é muito importante ter uma boa defesa, porque ele no Porto tem uma defesa muito estável e muito forte e tem feito a sua melhor época, eu acho que a melhor época da carreira dele, em contraponto na seleção, numa seleção que estava completamente perdida em campo, ele acabou por sofrer 2 golos e fazer uma exibição nada segura. Eu apenas dizia que isso mostrava como a qualidade da defesa é importante para dar estabilidade também ao guarda-redes. Um guarda-redes não consegue brilhar sozinho, precisa de uma boa defesa à frente e vamos ver se Portugal consegue recuperar. Portugal, como dizia hoje muita gente, está habituado a estar agarrado à calculadora, quase que não consegue qualificar-se à primeira só com vitórias, como aconteceu no Euro 2024, isso é muito raro. E Portugal vai jogar no Estádio do Dragão sem o Cristiano Ronaldo. À hora que eu gravei este vídeo ainda havia uma certa dúvida e umas certas polémicas se Ronaldo iria ou não estar presente no estádio. Como muita gente comentava ontem, eu acho que também está ali um problema de balneário, mas acho que isso pode-se confirmar no Estádio do Dragão. Se foi apenas um jogo pontual, em que houve também excesso de confiança da equipa, que depois deixou-se embrulhar ali no jogo com a Irlanda, ou se realmente é um problema de balneário. Li muitas críticas, não só nos comentários aqui dos vídeos, do vídeo de ontem, como também, por exemplo, do Rui Moreira, o ex-presidente da Câmara do Porto, a criticar muito o selecionador. É verdade, eu também tenho dito aqui muitas vezes que o selecionador convoca muitas vezes os mesmos jogadores. Já tivemos selecionadores anteriores que também eram assim. Convocam sempre os mesmos jogadores, quase a criar um clube. E muitas vezes eles não estão na melhor forma e são convocados na mesma. Eu concordo com as críticas dele, mas acho que ainda é prematuro. Acho que se deve criticar mais depois da manhã, se realmente Portugal perder, porque Portugal pode fazer uma boa exibição e limpar um bocado essa imagem e qualificar-se, e acaba por ser um bocado já a imagem de marca de Portugal não se qualificar à primeira. Mas olhando aqui de uma perspectiva do Porto, é bom que o Diogo Costa jogue em casa, já fica no Porto e assim pode também retomar os trabalhos com o plantel mais rápido. O Farioli chamou o guarda-redes do Sub-19, o Nikolov, que é um guarda-redes búlgaro. Ele tem feito muito isto nas paragens de seleções, chamar jogadores do Sub-19 e da equipa B. E, portanto, o Diogo Costa, ao chegar mais rápido, também vai colmatar essa falta que o Porto tem nos treinos de um guarda-redes. O Porto retomou hoje os trabalhos depois de 5 dias de folga, muito criticado por muita gente e também aplaudido por outras pessoas. Eu, por acaso, fico um pouco no meio. Eu aplaudo o facto de Farioli ter a equipa na mão. Ele tem a equipa sempre muito motivada e os jogadores fazem tudo o que ele quer. Como tivemos o exemplo do Gabri Veiga, que jogou a extremo direito e que acabou por ser decisivo no jogo com o Braga e que ele próprio disse que ficou surpreendido por jogar naquela posição. Como tem acontecido com outros jogadores, como o próprio Rodrigo Mora, que aceitam muito bem ser adaptado ali a número 10/8, como diz o Farioli, e vários jogadores que têm feito coisas diferentes
a equipa tem estado sempre muito com o treinador, tem muito a ver com essas folgas que ele dá. Ele tem uma boa relação com o plantel. Visto por esse prisma, é realmente uma coisa positiva, vista por um lado de que o Porto estava a perder capacidade ofensiva e que estava-se a tornar muito previsível. De facto, o Porto precisava de mais treino para ter novas dinâmicas, mas isso aí também tem muito a ver com as características do jogo do Porto. Farioli pensa sempre o jogo desde trás. Eu hoje vi uma entrevista de um ex-jogador do Ajax a dizer precisamente que o Farioli no Ajax não era tão ofensivo, era mais defensivo, tinha uma defesa muito boa e que foi a partir de trás que começou a construir a grande época do Ajax, e no Porto está a acontecer o mesmo. Eu acho que aqueles 4 primeiros jogos do Porto, o Porto cilindrou muito os adversários, foi mais porque era surpreendente e os adversários não sabiam como anular, e o Porto, claro, também é muito forte no ataque, mas depois quando os adversários se foram adaptando, o que o Porto não perdeu foi a capacidade defensiva e a capacidade de mexer no jogo na segunda parte para ganhar. Isso é mais um futebol à italiana e talvez o Porto agora esteja mais nessas características. Se bem que no jogo com o Famalicão o Porto já atacou mais, já pressionou mais, mas realmente o Farioli tem dado muitas folgas, mas agora volta aos treinos e a verdade é que também esta semana não havia jogos e portanto o Porto tem uma semana para preparar o jogo com o Sintrense para a Taça de Portugal, mas acho que mais principalmente preparar os jogos seguintes para a Liga Europa com o Nice e depois o jogo com o Estoril. Esses são jogos mais difíceis, ainda assim o Porto não deve facilitar contra o Sintrense. Há uma grande probabilidade até de jogar com os titulares, e nisso aí o Farioli costuma ser muito imprevisível ao fazer as equipas. E o Porto tem uma grande novidade neste regresso aos treinos de sábado, que é o Luuk de Jong, finalmente recuperou, mais 2 meses depois daquela lesão que ele teve no jogo com o Lourosa, numa paragem de seleções também. E o de Jong, como já tínhamos dado conta aqui, vai estar disponível para jogar contra o Sintrense. Sabemos que o de Jong teria sido muito útil naqueles jogos em que o Porto estava com dificuldades em construir jogo, e o de Jong é tão bom a fazer essa ligação entre o meio-campo e o ataque, mas é um jogador experiente, é um jogador muito bom no jogo aéreo, é um goleador que volta, e vamos ver se o Denis Gul perde lugar e passa para a terceira opção. Vamos ver se o próprio De Jong pode até ser titular neste Porto. O Porto com mais dificuldades em construir, não sabemos muito bem se vamos ter um Porto mais como no jogo com o Famalicão. A verdade é que no jogo com o Famalicão o Samu é o ponta de lança ideal, porque é um jogador forte fisicamente para pressionar alto, mas no entanto o Samu falhou muitos golos, e sendo o De Jong também um goleador e tão experiente, tão mais experiente que o Samu, pode até roubar a titularidade ao Samu. E também pode ser importante aqui para picar um Samu que não foi nem convocado na seleção da Espanha, pode vir um pouco afetado por isso. Sabemos que o Samu tem muitos altos e baixos emocionais, e o De Jong acho que é um grande reforço que vem para o Porto agora, nesta fase da época muito importante. Portanto é uma ótima notícia. Sabemos que o Ben Arfa e que o Borja Sainz também devem estar disponíveis para o jogo com o Sintrense, e o Porto a ter então a equipa toda disponível. Penso que é a primeira vez na época que isto acontece. Vamos ver, o Eustáquio ontem saiu tocado do jogo, mas também não deve ser nada de grave. Se tudo correr bem com os internacionais, o Porto pode ter o plantel na máxima força para atacar as competições, as 4 competições até janeiro. Eu hoje via mais uma estatística que comprova o excelente trabalho do Porto de Farioli. Já sabíamos que o Farioli conseguiu um arranque igual ao de Vilas Boas, Sérgio Conceição e Miguel Sisca. Sabemos que se o Porto vencer o Estoril no campeonato será o melhor arranque de sempre. Isto aqui conseguido por Farioli, que não tem conseguido muito bem bater esses recordes, tem-se aproximado sempre dos recordes, mas nunca os bate. Mas penso que desta vez com o Estoril a jogar no Dragão é uma excelente oportunidade para o conseguir. A estatística dizia precisamente que o Porto é a equipa com mais vitórias no campeonato das 10 principais ligas de todas as equipas que ainda não perderam. Portanto, o Porto supera aqui até o Bayern Munique. E, portanto, o Porto esta época, em quase todos os vídeos temos uma estatística que prova que o Porto está a fazer um grande arranque de época. E tem tudo para continuar assim, agora que vai ter mais jogos no Dragão e que vai ter também que se focar mais na Liga Europa. Como temos dito aqui, o Porto ainda está numa boa posição, apesar da derrota e do empate que teve fora com o Trek e com o Nottingham, mas agora tem uma oportunidade de ter 2 vitórias em casa e também arrumar a questão da Liga Europa. Sabemos que agora nesta nova série intensa que vai começar na semana seguinte, vamos ter também o regresso da Taça da Liga. Também vou ter muita curiosidade para perceber como é que o Farioli enfrenta a Taça da Liga. Se haver mais, como muitos treinadores do Porto já viram, de rodar mais jogadores e lançar mais jovens, ou se será para utilizar mais titulares e também assumir a candidatura a ganhar esse título. E hoje tivemos a confirmação que o Porto tem que ter muito cuidado com os rivais. Frederico Varandas, o presidente do Sporting, atacou o presidente do Porto e atacou de forma muito grave e de forma muito feroz. Eu acho que Frederico Varandas aqui a mostrar que acha que a estratégia para ser campeão passa por pressionar os árbitros claramente. Ele aqui a ignorar que o Sporting ganhou o último jogo com um canto que não era canto. E ele volta convenientemente a falar daquele jogo do Porto com o Braga e do relatório do Fábio Veríssimo. Sabemos que isso já era um assunto praticamente enterrado, porque já houve a reunião dos árbitros, já houve as conferências, já analisaram todas as jornadas, deixando até a 11ª jornada de fora, beneficiando o Sporting, porque não se falou daquele lance, do último lance polémico deste campeonato. No entanto, eu acho que por estratégia o presidente do Sporting acabou por voltar ao assunto, atacou o Vilas Boas, exagerou bastante,
fez acusações graves que não fazem sentido, chega até a colocar outra vez a hipótese do Porto naquela questão de ter colocado na televisão da cabine do árbitro no fim do jogo, a repetição do lance em que o árbitro errou, dizendo que pode ser até coação, pressão nos árbitros, portanto exagerando mais uma vez, quando já se tinha um pouco baixado a poeira sobre esse assunto. Eu acho que ele só reage agora precisamente porque estava à espera que o Presidente do Porto reagisse primeiro. Eu próprio também achei que o Porto ia aproveitar essa paragem de seleções e a conferência nada esclarecedora dos árbitros para falar, mas Vilas Boas optou por outra estratégia, ficou em silêncio e esteve muito bem, afinal acabou por pressionar o Presidente do Sporting para falar primeiro. O problema é que agora o Presidente do Sporting falando vai obrigar a que o Presidente do Benfica e do Porto também falem. Eu acho que o Porto não pode ficar calado. O Porto já emitiu um vídeo onde aponta as contradições de Frederico Varandas, em que ele também pressiona e critica os árbitros, porque ele gosta muito de dizer que os outros o fazem como se ele não o fizesse, quando sabemos que ele até é a pessoa que mais instabilidade causa nos árbitros, que mais vezes fala sobre isso, como ficou provado agora, em que é ele que volta a lançar a polémica toda, a não deixar morrer esse assunto. Faz umas comparações exageradas, umas acusações sem sentido, mas acho que o Presidente do Porto vai ter que falar e tem muito até para se defender. Acho que o Porto aqui consegue bem responder, mas é preciso terem atenção que a estratégia do Presidente do Sporting é precisamente desestabilizar, é precisamente causar pressão nos árbitros, ao contrário, para que continuem a prejudicar o Porto, até porque a arbitragem do jogo com o Famalicão, e como eu disse, já não foi uma arbitragem tão polémica, e o Porto continua em primeiro, e agora que já jogou com as principais equipas do topo da tabela, também preocupa o Sporting, e basta ver como o Presidente do Sporting fala tanto do Presidente do Porto, ataca o tanto falando de arbitragens, e ao mesmo tempo fala do tricampeonato e que está a incomodar muita gente. Ou seja, ele vê isto mesmo como uma estratégia para ser campeão, e portanto o Porto também tem que ter cuidado para não se envolver demasiado com isto, porque acho que é estratégico. E assim voltamos a falar de arbitragens aqui no canal. Vocês sabem que eu não gosto de falar de arbitragens e acabamos sempre por falar, mas é porque eu acho que o facto do Porto estar em primeiro está realmente a incomodar, principalmente o Sporting, que tem como estratégia falar realmente de arbitragens, e também porque é a equipa que está mais próxima do primeiro lugar, está em segundo a 3 pontos do Porto, sente que pode ganhar alguma coisa com estas polémicas e continua a colocar pressão. E portanto eu acho que o Porto não pode ficar calado perante estes ataques sem sentido do Presidente do Sporting, ataques demasiado graves, mas também tem que ser estratégico e saber como responder de forma também a não inflamar mais os ânimos, a não deixar a imagem de que está a pressionar os árbitros, e também entendendo que isto é apenas uma forma de tentar o Sporting passar para primeiro. É uma forma não muito bonita, mas que o Presidente do Sporting acha que resulta, e pode até resultar dependendo da resposta do Porto. Mas aquilo que eu já tinha dito quando começou esta paragem para seleções, eu achei que esta paragem ia ser aproveitada pelos presidentes para falar de arbitragem, ainda para mais com tantas reuniões a serem marcadas para falar sobre árbitros, e era óbvio que isto ia acontecer. O que eu não esperava é que era o Sporting que ia lançar esta polémica, até porque o Sporting foi a equipa que ficou mais nas bocas do mundo por causa da arbitragem na jornada antes desta paragem de seleções. Mas acho que agora que o Frederico Varandas abriu as hostilidades, acho que vai começar as declarações, que acho que só vão parar quando voltar as competições, porque aí também os presidentes não vão querer afetar as equipas. E hoje é o aniversário do Sérgio Conceição, ex-treinador do Porto. Deixar aqui também os parabéns a um treinador que foi durante muitos anos treinador do Porto, conquistou muita coisa, que recuperou o Porto também de uma fase muito difícil, um pouco como está a fazer agora o Farioli, que recupera o Porto também depois de uma época muito difícil, e o Porto também a deixar uma homenagem nas redes sociais, o Porto também a não esquecer esse treinador. Este Porto tem sido muito bom nisso, não se tem esquecido das suas figuras, tem sempre parabenizado todas as figuras, tem homenageado quem tem que homenagear, tem também motivado muito a equipa, tanto com a lesão do Neumann, como a perda dramática, trágica do Jorge Costa, como a perda do Pinto da Costa. Portanto, tudo perdas muito graves, e mesmo momentos festivos como este do Sérgio Conceição, o Porto tem sempre sabido pegar em tudo, e acho que tem estado muito bem nesse aspecto. Penso que tanto a equipa como os adeptos estão muito unidos e estão satisfeitos com o clube, e isso nota-se também nos jogos do Porto, em que os bilhetes têm vendido muito rápido, e continua realmente esse entusiasmo que eu tenho dado conta aqui nos vídeos, à volta da equipa, à volta do clube. É também por isso que eu acredito que estes ataques do Sporting, que também vêm aí com certeza ataques do Benfica, não afetam tanto, porque o Porto está muito unido, isso nota-se esta época, é uma das grandes diferenças, não só a equipa que está a jogar melhor, mas também o próprio ambiente à volta do clube está melhor, e isso ajuda bastante também. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam desse ataque do Presidente do Sporting? Qual é que acham que deve ser a resposta do Porto? O que é que vocês acham sobre o Froll estar a ser tão cobiçado? Se acham que o Porto vai conseguir segurá-lo no fim da época, uma vez que durante esta época está garantido que ele não sai?
O que é que acharam do Samu não ser convocado pelo selecionador da Espanha? Se acham que isso o vai afetar? Ou se acham que ele ainda pode ser convocado para o segundo jogo? Qual é a vossa expectativa para o jogo da seleção no Estádio do Dragão? Se acham que Portugal se vai qualificar? E qual é a vossa expectativa na resposta do Diogo Costa? Muita gente ontem comentou, e eu também dizia aqui no vídeo, que ele tem uma estabilidade mental muito grande, ele tem uma força mental muito grande, por isso que ele é o capitão do Porto e em princípio esse jogo da Irlanda não vai afetá-lo. No entanto, qual é essa vossa expectativa para esse jogo decisivo da seleção de Portugal? Como é que vocês veem todas essas notícias da recuperação do De Jong, da convocação do guarda-redes sub-19? Se acham que esta recuperação do De Jong pode tirar a titularidade ao Samu? Se acham que o Porto vai partir mais forte para esta série de jogos tão intensa que se avizinha, com muitos jogos no Dragão? E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo, um abraço a todos e até amanhã.